tarde, bem-vindos alunos do quarto ano. E aí, todo mundo bem, galerinha? Professores, famílias, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane e hoje nós começaremos uma nova habilidade. Pessoal, hoje eu tô de professora Regiane mesmo, né? Já acabou, eu vou fazer um outro torneio, um outro jogo, que eu recebi muita notícia, muito recado das meninas. Eu falei assim, gente, as meninas vão conseguir, com certeza. Por quê? Porque todos os quartos anos do nosso estado são ótimos, tá? E uma brincadeira com tantas respostas ao mesmo tempo que a gente tem aqui para olhar, às vezes acontece, né, de passar alguma resposta desapercebida, a gente pega o primeiro nome, mas fiquem tranquilas, não é para ficar triste não, eu recebi alguns recados, o pessoal ficou triste, não fiquem não, né? Os jogos servem para a gente, uma hora a gente aprende ganhando e outra hora a gente também aprende quando a gente não vence, tá certo? Só esse recado para vocês e vamos se preparando aí que a gente ainda vai brincar mais. Mas hoje, perguntando, voltando, já arrumaram o material de vocês? Já estão lá com o caderno, as folhas? A data de hoje, que é dia 29 de julho de 2020. E o título da nossa aula é Concordância Nominal e Concordância Verbal. É esse o nosso assunto. Enquanto vocês se preparam, se organizam, eu vou falar com os nossos colaboradores, os nossos professores da habilidade que iniciamos hoje. A habilidade EF35LP07, utilizar conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações e pontuação do discurso direto, quando for o caso. Hoje, o nosso foco nesta abertura, nesta habilidade, são as concordâncias verbal e nominal. Tudo bem? Agora, vou aqui. Não, aqui não, no geral não. Aqui já vou intimar vocês. Eu quero saber, dessa galerinha do quarto ano, quem sabe o que quer dizer concordância? Quando nós usamos essa palavra. Concordância. Está relacionada ao quê? O que vocês acham? Quero ver lá. Ó, o pessoal ainda está no presente. Oi, pro, eu cheguei. O Pedro Henrique colocou, concordar as coisas. O Vinícius, o Rodrigo, a Camille colocaram que é concordar coisas. Vamos melhorar isso aí. Concordar o quê? Prorrogar. Vou prorrogar essa questão aí. Olha só, se é concordar coisas, e eu estou falando de concordância nominal, agora, o que vocês acham? A gente concorda nominalmente? O que será que isso quer dizer? Nominal está relacionado a quê? Vamos mudar. O pessoal ainda está, ó. Concordar nomes. Tem a ver. É isso mesmo. Todo mundo está colocando. O Arthur, Maria, Sara. Gente, quando eu falo na concordância nominal, tem a ver com nome, sim. Só que dentro da gramática, a gente coloca como substantivos. E todas as variações que esses substantivos têm. Por isso a gente chama concordância nominal. Se eu escrevo, não vou me prolongar na explicação, depois eu vou para o exemplo. Vou para o segundo desafio. Vocês falaram que a concordância nominal está relacionada aos nomes, e eu disse sim, que quando os substantivos concordam. E todos os elementos que os ajudam para compor uma frase. Beleza. E se é uma concordância verbal? Eu estou concordando o quê? Concordância verbal. Quero saber de vocês aqui, ó. O Gustavo falou assim, tá fácil, são os verbos. Não só os verbos, como a forma que eu flexiono eles na frase, como eu vou escrevê-los. Exatamente. Olha, galera do quarto, já começaram bem. Vamos para alguns exemplos. Aqui. A concordância nominal é a combinação entre gênero e número, entre os diversos nomes da frase, entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Vamos traduzir isso aqui. Exemplos. Eu vou colocar, tá aqui, ó. Os alunos do quarto ano
são inteligentes que participam das aulas diariamente. Então, eu tenho, notem o seguinte, quando eu falo em número, eu tenho aqui, ó, se eu falo os alunos do quarto ano são inteligentes, aqui, ó, das aulas. Eu separei o que está relacionado aos substantivos e ao adjetivo. Substantivo enquanto aos nomes e o adjetivo com relação à qualidade. Com relação ao artigo que combina, é aqui no caso do os. Se eu falo os com S no final, eu combino o substantivo. E assim por diante. Segundo exemplo, olha só. A galerinha do quarto ano é esperta e acompanha todas as aulas pelo centro de mídias. Aqui eu tenho a concordância por gênero. Se é a galerinha é esperta, eu estou usando o gênero feminino. E aqui eu tenho do número de novo, todas as aulas. Isso é o que nós chamamos de concordância. Esse detalhe, a gente tem que pensar assim, não dá para falar uma frase, por exemplo, se eu colocasse aqui, ô galerinha. Se eu falar o quarto ano, eu estou usando tudo no masculino. Agora, se eu falo a galerinha do quarto ano, a é o feminino que combina com a palavra galerinha. Então, essas combinações, elas são importantes. Está tudo relacionado até com o que a gente viu na coesão textual. Só a gente vai estar fazendo um recorte dessa parte. Como é que a gente combina tudo isso? Então, isso é importante. Agora, aprofundando na concordância verbal. Olha aqui. Concordância verbal é relacionada com os verbos, a combinação do número e a pessoa entre o sujeito que pratica a ação e o verbo. Isso aqui a gente pode colocar que são, pode ser, né, a flexão do verbo. Opa, desculpa, reflexão não, a flexão, muito bem. Agora aqui, exemplo, os alunos do quarto ano são tão inteligentes que participam das aulas diariamente. Nesse exemplo, eu tenho, se eu falo os alunos, o verbo também acompanha o plural. Eu não posso colocar os alunos é. Isso aqui, ó, não existe. Por isso a gente tem a concordância. Os alunos são tão inteligentes que participam. O verbo flexionado no plural. Eles participam das aulas diariamente. Aqui eu não poderia, às vezes as pessoas colocam participa, né? Participa. Não dá. Os alunos participam de jeito nenhum. Errado. Eu tenho que flexionar o verbo adequadamente. Aqui embaixo. A galerinha do quarto ano é esperta e acompanha todas as aulas pelo centro de mídia. Aqui o foco, a galerinha é, porque eu estou falando de uma turma, acompanhar. Então, eu estou com os dois verbos flexionados para o meu sujeito, que é quem está praticando a ação, ou que está sendo colocado, né, como sujeito na nossa frase. Nossa, quanta informação junta, né? Vamos ver se vocês pegaram. Seguinte, se a gente colocou a concordância nominal como a combinação, vamos lembrar, se alguém não registrou a tela, tá aí para vocês, registrem. A concordância nominal enquanto a combinação dos números, dos nomes, dos substantivos e todas as classes gramaticais que acompanham. Tela para vocês, fechou, vamos mudar de tela agora. Registrem a segunda aqui. A concordância verbal, que aí eu estou falando da flexão dos verbos, né? Exatamente de como a gente coloca os verbos. Ótimo. Agora, voltando,
Como nós vamos praticar isso? Como eu disse, essa é a primeira aula da habilidade dividida em 3. Nós faremos 3 aulas com essa habilidade. Hoje, nós vamos explorar isso aqui dentro de um texto. Como que nós faremos? Eu vou colocar uma crônica pequena, nós leremos essa crônica e hoje nós vamos destacar essas concordâncias nominais na primeira leitura. Tudo bem até aí? Gente, isso é muito importante. Leiam juntos, tá? É compartilhado. Podem ler em voz alta, registrarem o texto, como vocês preferirem. O importante é acompanhar. Então, vamos para o nosso primeiro foco. Aqui, leitura da crônica infância. Nós vamos ficar de olho na concordância. Eu não vou escrever a palavra concordância, eu vou colocar só nominal. Eu vou colocar C de concordância nominal, que é o que nós iremos observar na leitura. Vamos lá. Todo escritor começa uma escrita de uma inspiração, muitas vezes inusitada. Comigo não foi diferente. Eu visitava uns amigos em uma cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Calcaia do Alto. Fomos fazer compras para um churrasco e, ao sair do supermercado, deparei-me com umas crianças brincando em um enorme terreno de terra. Umas empinavam pipas, outras pulavam corda e ainda havia crianças jogando bolinhas de gude. Tive a sensação de parar no tempo. Minha infância veio à minha mente. Bateu uma vontade de brincar também. Enquanto eu ouvia os risos e a diversão, pude notar que as crianças se divertiam tanto que estavam da cor da terra do terreno. Minha mente tinha viajado tanto que quase pude ouvir minha mãe gritando: venha para casa, tire a roupa de terra na lavanderia e entre direto para o banheiro. Foi quando meus amigos me chamaram. Ei, não nos ouviu chamar? Parece que você estava muito longe observando as crianças brincando. Ao que brevemente eu respondi: isso mesmo, eu estava em 1988, nos meus 9 anos, onde eu brincava como essas crianças também. Fim do nosso texto, da nossa crônica. Gente, algumas pessoas perguntaram, e quando vocês veem essa autora, Regiane, aqui no finalzinho, eu não costumo destacar, mas sou eu mesma que estou escrevendo os textos. E no caso dessa crônica, como foi de um conto que a gente fez a competição, Quem Tem Medo de Barata, é fato real, hein? É de verdade. Por isso a gente trabalhou lá no começo, quando a gente trabalhou um narrador que participa da história, foi o meu caso, um narrador em primeira pessoa aqui na crônica também. E, só para esclarecer, o pessoal perguntando, mas, continuando, nós estamos falando da concordância nominal. Lemos o texto. Eu vou fazer um desafio assim. Qual palavra concorda? Quais são as pontas de concordância? Eu vou marcar em vermelho aqui, ó. Primeiro, eu vou solto. A palavra muitas vezes, eu tenho a concordância no plural. Muitas vezes. Eu também tenho as concordâncias, eu pulei um espaço aqui, ó. Eu tenho as concordâncias, presta atenção que é a frase inteira. Eu visitava uns amigos. Aqui eu tenho uns amigos. Estou falando em termos de número, por enquanto. Aqui, uma cidadezinha, eu tenho uma palavra feminino, cidadezinha, por isso uma, que é um artigo, do interior de São Paulo. Se eu estou falando da cidadezinha, a cidadezinha é chamada. Olha a concordância aqui, ó, feminino,
com o feminino. A totalidade que nós temos quando nós trabalhamos com o texto, essa totalidade aqui, ela é cada detalhe em cada palavra. Não se pode confundir que a gente tem que pegar assim, ó, por exemplo, esse item aqui, ó, do interior de São Paulo. Aqui eu tenho no meio um gênero masculino, do interior de São Paulo. Mas eu não estou falando do interior, aqui eu estou falando da cidadezinha. Esse é o cuidado, por isso que eu separei essa aula. Hoje a gente vai conversar um pouco, por quê? Esse detalhe aqui, ele é importante para quando vocês vão escrever, para ter o sentido da frase que vocês estão fazendo. Aqui, eu quero uma parte... Opa, perdi aqui, ó. Tive, quer dizer, quem teve? Tive, eu, a sensação. A está combinando com sensação, que ambas estão no feminino. De parar no tempo. Minha, se aqui o tive é do eu, é minha infância, também concordando o gênero aqui, ó. Veio a minha mente, tudo no feminino. Bateu uma vontade de brincar também. Aqui eu concordo o gênero, então não pode perder essa parte. A gente está fazendo uma análise no geral, tá? Aqui outros que são aqui, no começo. Enquanto eu ouvia, que eu estou no singular, os risos e a diversão, feminino. As crianças se divertiam tanto que estavam na cor da terra do terreno. Eu estou só nos nomes. Minha mente, essa combinação. Um outro detalhe, tem uma no finalzinho que eu quero aqui com vocês, ó, chamar a atenção. As crianças, essa combinação. Eu tenho S aqui, plural, né, que a gente marca o número, as crianças. Então, assim, esses detalhes tem que ficar bem claro na cabecinha de vocês que são necessárias para a gente fazer a concordância dentro de um texto. Qualquer texto que vocês vão produzir. Não pode esquecer de uma coisa que já falei várias vezes para vocês. Quando vocês escrevem um texto qualquer, lembra da nossa brincadeira, a primeira produção que nós fizemos? Primeiro, vocês podem escrever livremente. Depois, vocês vão pegar tudo que vocês aprenderam nas nossas aulas e vão reler o texto. E aí é onde nós descobriremos, vocês descobrirão, onde tem que arrumar. Aí vocês vão consertar toda a coesão, toda a concordância, porque às vezes acontece, passa direto. Às vezes a gente escreve rápido e não percebe. Agora vamos observar a concordância verbal. Aqui. Eu vou direto, é o mesmo texto, tá, pessoal? É o mesmo texto. Eu só vou marcar as concordâncias e exemplificar quais são os verbos, né? As concordâncias do verbo. Ó, quando eu coloco assim, todo escritor, falando qualquer escritor, né? O meu sujeito escritor começa, aqui eu tenho um verbo. Então, todo escritor começa uma escrita, aqui eu tenho outro, deixa eu pegar outro verbo, aqui ó, eu visitava, eu estou concordando a pessoa do verbo, eu visitava, que é o passado, eu não posso colocar eu visitavam, por exemplo. Não dá porque o eu é singular. Uma outra colocação aqui das compras, aqui ó. Fomos, quer dizer, mas não foi só eu, a gente pode pensar que aqui tem um escondido. Então, nós, escondido, fomos fazer compras para um churrasco e ao sair do supermercado, deparei-me, aqui é um verbo, de deparar, deparei-me, por que esse deparei-me? Porque aqui está relacionado a mim, a eu, no caso, como pessoa do verbo. E aqui eu tenho, ó, outras, no plural, pulavam. Plural, esse
M aqui, né, tá indicando, outras pulavam. Tô falando das crianças, ó, brincando em um terreno, ó. Umas crianças, aqui é a ação, o verbo, jogando bolinhas de gude. Cadê o finalzinho? Não, aqui é do outro lado agora. Aqui, eu ouvia. Então, singular de novo. Aqui, crianças se divertiam. Eu estou combinando esse S do plural com a flexão do verbo no plural. Se divertiam tanto que estavam. Percebam que até o tempo concorda, ó. Divertiam, estavam. Isso também é importante e faz parte daquilo que vocês vão observando quando vocês leem e quando vocês produzem. Isso está tudo combinando, não pode esquecer. E o último, o finalzinho que eu quero destacar com vocês é esse verbo aqui, ó. Pude, esse pude se refere ao meu eu que está aqui em cima. Pude ouvir. Então, eu pude ouvir. Quando vocês tiverem dúvida, faz parte vocês poderem, né, colocar essa questão dos pronomes para ver se a frase concorda, se a frase combina, né? Então, isso ajuda muito. Aqui, quando eu tenho no final ó, o diferente, eu pude ouvir, depois eu tenho não, aqui é a frase, ei, não nos ouviu chamar. Esse nos se refere que alguém me chamou. Aí volta ao plural. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado nessa pronúncia, nessa colocação. Isso é toda a concordância, que a gente vai pôr em prática na próxima aula. Hoje, eu quero que vocês, por favor, registrem bonitinho. Olha, tem um povo que falou assim, nossa, Pro, quanta coisa, quanta coisa. E isso, gente, tem alguns momentos que a gente precisa dessa observação assim. Eu vou pedir para vocês registrarem. Volto. Já vi aqui o pessoal falou, professora, volta o começo do texto desse de novo, desse aqui, tá bom. Textinho, voltando. Essa parte, ela realmente, ela tá, como fala só da concordância verbal, foi o que eu destaquei. Mas o texto, lembrei já, né, que é a mesma crônica. Agora, tem um pessoal que está falando assim, Pro, mas aí a gente sempre, eu vi duas pessoas, todas as vezes que nós escrevemos, a gente tem que ler novamente, toda vez. Sinto muito lhes informar, mas é toda vez. Agora, ó, isso é um detalhe que não vai poder esquecer, tá? Faz parte. Quando a gente trabalha com escrita, com a produção escrita, ou com a própria leitura que vocês fazem essa observação. Por isso, registrem. Tá, vou mudar a tela. Eu coloquei Sheila, voltei a primeira. Ai, obrigada. Oráculo ajudando. Pronto, aí deixei até o final. E a pergunta da Marcela. Marcela falou, professora, mas você faz isso? Faço. Um detalhe para vocês. Quando eu estou falando para vocês que a gente tem que ler, para vocês terem uma ideia, essa crônica ela é antiga, ela é de 2007. E, geralmente, quando eu escrevo, eu estou dando um exemplo, por isso, o porquê que eu estou falando para vocês. O exemplo é, quando eu escrevo, esse aqui não foi o primeiro texto. Eu escrevo, eu leio, eu arrumo. E aí que nós vamos colocar tudo o que nós fazemos, aprendemos na prática dentro desse texto, certo? Isso é fundamental. Nossa, hoje foi dia de falar, hein, pessoal? Tá todo mundo falou assim, nossa, é muita coisa. O Matheus colocou, professora, você falou bastante hoje. Exato. Vamos ver se eu falo menos amanhã e vocês participam mais, tá bom? Guardem tudo isso para a gente continuar na próxima aula. Gente, muito obrigada. A gente tem um finalzinho antes, eu vou dar o tchau e já vou dar um recado. Aqui que está aparecendo para vocês é justamente um link para uma avaliação, um comentário. Vocês fiquem à vontade de comentar sobre as aulas. Não uma ou outra, comentar sobre a aula que vocês assistem, né? E aí é o espaço que vocês têm para pôr a opinião de vocês, tá certo? Eu vou dar tchau para vocês.
Até a próxima aula. Muito obrigada pela companhia e a gente continua amanhã. Tchau, tchau!